É a palavra apostasia o arrebatamento da igreja? A palavra apostasia é o arrebatamento da igreja? É o tema deste estudo. Aqui quem vos fala é o pastor Luís Guerreiro, desde Portugal. Vamos então iniciar aqui. Muitos alegam que a palavra apostasia, encontrada em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3, é o arrebatamento da igreja. Dizem que esta palavra aqui, apostasia, é o arrebatamento da igreja. Pregadores famosos, pastores, mestres, teólogos, como por exemplo Nathan Rufino, como por exemplo o Dr. Thomas Ice, não é? O Dr. Thomas Ice, o Centro de Estudos Pré-Tribulacionais, ele disse que a palavra apostasia é o arrebatamento da igreja. O Nathan Rufino também defende essa tese, aqui o Nathan Rufino, defendendo aqui a tese de que a apostasia, amém, é o arrebatamento da igreja. Porque eles alegam que no grego, não é? No grego, a palavra apostasia tem vários sentidos. O sentido mais comum é deserção, revolta, especialmente no sentido espiritual, não é? Rebelião contra Deus. Este é o sentido mais conhecido para a apostasia. Ele mesmo reconhece, é o sentido comum, é o sentido natural. Mas depois tem também, pode ter outros sentidos a palavra apostasia, como partida, afastamento, desaparecimento, extinção, distância. Ok. Só que eles se esquecem que, quando foi escrito o livro de 2 Tessalonicenses, glória a Deus, quando foi escrito 2 Tessalonicenses, glória a Deus, nessa época em que foi escrito 2 Tessalonicenses pelo apóstolo Paulo, os demais escritos seculares que existia na época também denotam o sentido de afastamento moral ou espiritual e não de uma separação física. Glória a Deus. E inclusivamente isto é defendido nada mais, nada menos por quem? Por Lee Brainerd. Lee Brainerd, famoso pré-tribulacionista, portanto, creio que é um especialista também em escatologia, escatólogo, não é? Teólogo e escritor, Lee Brainerd, acérrimo defensor do pré-tribulacionismo, ele defende também a tese do pré-tribulacionismo. Portanto, ele é um pré-tribulacionista, mas ele estudou com atenção, comparou todos os manuscritos em grego koiné que havia da época e chegou à conclusão que em nenhuma das ocorrências, não é, a palavra apostasia do grego, não é, pode significar o arrebatamento, um arrebatamento. Então ele escreveu um livro intitulado ao tema, não é? Eu agora é que não estou com muito dinheiro, senão mandava vir o livro, mas aqui está um sumário do livro mais abaixo. A apostasia em 2 Tessalonicenses 2.3 é o arrebatamento, ou seja, é o arrebatamento da igreja, como diz o Thomas Ice e vários outros escatólogos pré-tribulacionistas, ou é apenas apostasia, no sentido de desvio da fé, ou de rebelião contra Deus. Amém? Aquele custa $25, também não está assim tão caro, pronto, mas eu não vou comprar agora, talvez no futuro médio próximo o compre. Diz aqui, está a descrição. Amém? Olha aí, está aqui um sumário do livro. The Greek word apostasia in 2 Thessalonians chapter 2 verses 3 has typically been viewed as a reference to an exceptional apostasy or departure from the faith in the last days. Portanto, aqui diz que a palavra grega apostasia em 2 Tessalonicenses 2.3 tem sido tipicamente vista como uma referência a uma apostasia excepcional, ou um abandono da fé nos últimos dias, algo excepcional, ok?
Recently, portanto, porém, nos dias recentemente, some prophecy teachers, alguns mestres na área da profecia, professores na área da profecia, have advanced the idea that apostasia in the passage does not refer to apostasy. Tem avançada a hipótese ou a ideia de que a apostasia nesta passagem, em 2 Tessalonicenses 2.3, não se refira propriamente dita, não é, à apostasia, mas ao invés disso se refere ao arrebatamento da igreja. The claim that the semantic range of apostasy is not limited to a spiritual departure, but includes physical departure. Portanto, a alegação, the claim é a alegação que o alcance semântico da apostasia não está limitado a um afastamento espiritual, mas também inclui um afastamento físico. They also insist that all of the Bible's early versions translated apostasy in 2 Thessalonians chapter 2 verses 3 as departure. Portanto, eles também alegam que as primeiras edições da Bíblia, para o inglês, obviamente, as primeiras traduziram a apostasia em 2 Tessalonicenses 2.3 como uma partida. Departure é partida, saída, do género. A reference to the church's physical departure or heaven. E eles dizem que isto é uma referência à partida física da igreja para o céu. Are they correct? Isto é o que Lee Brainerd, não é, tem no livro. Are they correct? Estão eles corretos? Estão eles certos nesta sua alegação? É a pergunta. Is apostasia in 2 Thessalonians chapter 2 verses 3 a reference to the rapture? Portanto, é a apostasia no capítulo 2 versículo 3 uma referência ao arrebatamento? Should it be translated by the word departure? Deveria ser traduzida pela palavra partida? Are translations like falling away, revolt and apostasy wrong? Será que as traduções que trazem a palavra abandono da fé ou desvio, não é? Falling away é se desviar, desvio, revolta ou apostasia estão erradas? In this volume, neste volume, portanto, neste livro aqui, que tem 315 páginas, portanto é exaustivo, ele fez um trabalho académico muito bom, é exaustivo, 315 páginas. Lee Brainerd presents a mountain of overlooked evidence from Koine Greek. Portanto, ele apresenta uma montanha de evidências cuidadosamente examinadas, vindas do grego koiné, portanto, evidências, não é? Ou seja, certamente que ele leu esses manuscritos. Diz aqui, The Church Fathers, portanto, isto vem da época em que foi escrito, não é? Do grego koiné, portanto, evidências de textos seculares do grego koiné. The Church Fathers, evidências que vêm dos pais da igreja, os primeiros líderes cristãos que foram alcunhados ou cunhados de pais da igreja, embora o pai da igreja é Jesus. Jesus nos gerou. Nós, pela fé, somos gerados dele. Mas, pronto, é um título que eles dão aos primeiros líderes das igrejas cristãs bíblicas durante os primeiros séculos. The Church Fathers, ou os pais da igreja. And the old Bible versions that shout an emphatic no to all four questions. E diz aqui, e também, não é? As antigas versões bíblicas que gritam um enfático não às 4 questões ou às 4 perguntas. Amém? Então repara aqui, olha o que é que o texto diz. Vamos aqui analisar aqui o texto cuidadosamente. 2 Tessalonicenses diz assim: Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Portanto, o tema é o quê? A vinda de Jesus, a parousia, a palavra parousia, a vinda, presença ou chegada de nosso Senhor Jesus Cristo para a nossa, né? E pela nossa reunião com Ele. Portanto, é a vinda de Jesus e o arrebatamento.
ou a vinda de Jesus para o arrebatamento. O tema é a vinda de Jesus para o arrebatamento. Que não vos movais facilmente o vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola ou carta, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ou seja, o que é o dia de Cristo? É o dia do arrebatamento, é o dia da vinda de Jesus para a nossa reunião com Ele. E quando é que nós vamos ser reunidos a Ele? No arrebatamento. A reunião com Jesus é o arrebatamento. Portanto, ninguém te diga que o dia de Cristo está já perto, como se estivesse já perto, ou iminente. Né? Maia, oh glórias. Ninguém de maneira alguma vos engane, ninguém vos diga que a vinda de Jesus para o arrebatamento está já perto, que o dia do arrebatamento está iminente, está perto, ao presente, porque não será assim, ou seja, o arrebatamento não se dará sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. É uma coisa mais a outra, não é uma coisa sem a outra. Remanagashaya, oh glória. Então, para que Jesus venha e nós sejamos reunidos a Ele, tem que vir duas coisas: a apostasia e a manifestação do homem do pecado, o filho da perdição, que é o anticristo, a chegada do anticristo, o qual, o que é que ele vai fazer? Se opõe, ou se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, e diz Daniel capítulo 7 e Apocalipse capítulo 13 que ele vai fazer guerra contra os santos, e vai prevalecer contra eles, e ele vai blasfemar de Deus e dos que habitam no tabernáculo celestial, Arabacas, de sorte que se assentará como Deus no tempo de Deus, querendo parecer Deus. E quando é que as coisas acontecem? Precisamente, quando é que ele se vai sentar no templo de Deus, querendo parecer Deus? A meio da 70ª semana de Daniel, né? Ao fim de 3 anos e meio, depois que houver feito uma aliança de paz e segurança com o primeiro-ministro de Israel e com muitos outros líderes mundiais de várias nações. Portanto, vai fazer um acordo de paz. Quando ele violar o acordo de paz, entrar no templo de Jerusalém, sentar no lugar santo de Deus e dizer eu sou Deus, aí vai começar a grande tribulação, como nunca houve, nem tão pouco há de haver. Amém? Então é isto que o texto diz claramente. Não vos lembrais que estas coisas eu vos dizia quando ainda estava convosco? Então, se nós entendemos... Agora repara, então, aqui é bem claro, para que Jesus venha e tu sejas reunido a Ele, sejas arrebatado, ou seja, para que Jesus venha e se dê o arrebatamento, primeiro tem que vir a apostasia se manifestar o homem do pecado. Então a ordem dos eventos é primeiro, aleluia, primeiro o homem vem à apostasia juntamente com a manifestação, porque é uma coisa mais a outra. Aqui não tem ordem temporal, aqui nas regras gramaticais do grego, isto está escrito aqui, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado. Mas não quer dizer que uma coisa é primeiro com a outra, é uma coisa juntamente com a outra. Isto poderia estar do grego, a tradução para o português poderia estar assim, porque não será assim sem que antes se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, e venha a apostasia. Teria o mesmo sentido. O sentido é que tem que haver duas coisas cumulativamente, uma mais a outra. Uma ao lado da outra, paralelamente à outra. As duas têm que acontecer. A apostasia, que é o abandono da fé, né? É a deserção da fé cristã, é o desvio da fé, é a queda espiritual, the falling away, né? Juntamente com a manifestação do homem do pecado, que inclui o quê? Inclui ele se assentar no tempo de Deus, querendo parecer Deus e começar a perseguir os cristãos durante os dias da grande tribulação. Então, esta é a interpretação correta e revelada pelo Espírito Santo e confirmada pelo maior professor, que é Deus, o Espírito Santo, conforme 1 de João, capítulo 2, versículo 20 e 27, que é o maior professor. Agora, se nós entendemos que a apostasia, como eles dizem, se nós entendemos que a apostasia é o arrebatamento, isto fica sem sentido. Tudo isto aqui fica sem sentido. Fica uma grande loucura, uma grande confusão. E olha o que é que eu escrevi aqui neste quadro. Amém? Se a palavra apostasia fosse traduzida por arrebatamento, ou seja, por arrebatamento, ou tivesse esse sentido de arrebatamento, de retirada da terra para o céu, porque a palavra apostasia do grego, mesmo no grego koine, mesmo que signifique uma retirada, andakai, nunca vai significar uma retirada da terra para o céu. Não há nada a confirmar uma loucura dessas. Mas olha aí, se a palavra apostasia fosse traduzida por arrebatamento, então isto ficaria assim. Ora, irmãos, portanto aqui já não vem apostasia, vem arrebatamento. Em 2 Tessalonicenses 2:3. Ora, irmãos, rogamos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele,
que não vos movais facilmente, ou seja, pela vinda de Jesus, não é? E o arrebatamento, que não vos movais facilmente o vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo, que é o dia do arrebatamento, estivesse já perto, ou seja, iminente. Ninguém de maneira alguma vos engane, ninguém vos diga que a vinda de Jesus para o arrebatamento está iminente, porque não será assim. Ou seja, o arrebatamento não se dará sem que antes venha o arrebatamento. Ou seja, isto ficaria sem sentido. Ficaria sem sentido nenhum. Entendes o mistério? Então se traduzíssemos a palavra apostasia por arrebatamento, então a vinda de Jesus e o arrebatamento não poderia acontecer sem que antes viesse o arrebatamento. Aleluia. O arrebatamento não poderia acontecer antes do arrebatamento, o que seria uma coisa sem sentido algum, seria uma coisa de loucos. Amém? Seria um raciocínio circular, que é tu andares às voltas, e não chegas a lado nenhum, tu estás a fazer círculos, tu não vais nem para a frente nem para trás, que é característico de pessoas que têm perturbações mentais. Eu meti aqui perturbação mentais, mas é porque eu escrevi mal, né? Que tem perturbação mental. Depois até vou corrigir aqui este gráfico. Tem perturbação mental. Pessoas que têm perturbação mental, perturbados. Pessoas que estão por... E a perturbação mental a gente sabe que é espiritual, que ataca a mente, o raciocínio, o cérebro, os neurónios. Perturbação mental, são perturbados, são loucos. Não é? Jesus vai dizer, louco, ainda hoje pediram a tua alma, e tu tens preparado para quem será? Não é? Gente nércia, gente tola. Gente tola. Quem defende isso deve ter algum problema mental, no mínimo, ou tem um problema mental, ou tem déficit cognitivo, ou tem dificuldade em interpretar, em ler, tem um género de um bloqueio na cabeça, não é? Ou é um perturbado, um demónio está na mente dessa pessoa, porque para defender uma coisa disso não pode ser o Espírito Santo a defender uma asneira dessas. A Bíblia diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, isto seria o quê? Seria uma grande perturbação mental. Seria um raciocínio circular, que é característico de pessoas que são perturbadas mentais, que são loucos, tolos, malucos, não é? Doidos. Uma confusão e caos doutrinal. E ora, o nosso Deus é Deus de paz e não é Deus de confusão. Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como convém às igrejas de todos os santos. 1 de Coríntios, capítulo 14, versículo 33. Deus é Deus de paz, não é Deus de confusão. No popular, diríamos ou dizemos, não é? Ele ou ela, portanto, quem afirma estas coisas, não diz coisa com coisa. Bate mal da cabeça, está choné, está biruta, está choné, está lelé da cuca. Amém? Então isto é coisa de... Como é que um indivíduo que diz que tem um curso superior em teologia, curso de grego, curso de hebraico, estudou grego, estudou hebraico, estudou teologia, é mestre em divindade, é doutor em escatologia, vai vir com uma teoria tão louca? Amém? Mas vamos aqui. O próprio Lee Brainerd, não é? que é um cátedro do pré-tribulacionismo, não é? Fez um livro de 315 páginas, analisando todas as ocorrências que ele encontrou no grego koiné, porque na Bíblia só aparece mais uma vez essa palavra, no Novo Testamento, no Novo, porque existe uma correspondente hebraica no Velho Testamento, mas no Novo Testamento, o grego koiné só aparece mais uma vez, e não tem o sentido nunca de uma remoção física, mas de uma remoção espiritual, de uma rebelião contra um ensino. Já vamos ver isto. Então vamos aqui, estamos aqui provando por A mais B, que a palavra apostasia jamais pode ser traduzida ou entendida ou ter o significado de arrebatamento. Porque arrebatamento é outra palavra, arpazo. Amém? É o caos. Amém? Então o tema desta mensagem, para tu entenderes, o tema desta mensagem é... Glória a Deus. O tema desta mensagem é... A palavra apostasia é o arrebatamento da igreja. Eu até fiz aqui um card, cuidado com a mentira, senão o nariz vai crescer igual ao nariz do Pinóquio. Amém? Piadas à parte, vamos aqui, porque nós estamos aqui para pregar a verdade liberta, mas a mentira ela oprime. Então estamos aqui para tu seres liberto, para tu sejas liberto, melhor, para tu sejas uma pessoa liberta, livre do engano. Amém? Glória a Deus. Ok? Tem aqui mais umas provas aqui. Portanto, há aqui foi gratuitamente cedido por um site aqui, Teologia em Foco. Não é? Amém? Olha aí.
Alguns pré-tribulacionistas afirmam que a palavra grega apostasia neste versículo, portanto em 2 Tessalonicenses 2:3, refere-se na verdade ao arrebatamento. Eles argumentam que a palavra deveria ser traduzida como partida em inglês, departure ou partida em inglês. Se esse sentido estivesse correto, a passagem diria: ora, ninguém de modo algum vos engane, pois ele, portanto, né? Ou seja, a vinda de Jesus e o arrebatamento não virá sem que primeiro venha o arrebatamento. É aquilo que eu pus ali. Seria loucura. Portanto, o arrebatamento não se dará sem que primeiro venha o arrebatamento. Uma frase anularia a outra, uma afirmação anularia a outra. É como se eu dissesse que... é como se eu dissesse o seguinte: cianeto é um veneno. E cianeto não é um veneno. Ou seja, uma frase anularia a outra. É como se eu dissesse que água é essencial à vida. Mas eu disse, a água não é essencial à vida. Ou seja, uma afirmação anularia a outra. Emanaga sovanaia praia subenéria. Tem lógica, meu irmão. Amém? Nós somos pentecostais e somos de sã doutrina. Olha aí. Ora aí. Oh glória. Essa interpretação, no entanto, distorce completamente o significado real do texto. Nem só distorce, vira um caos, uma confusão, não é? Então diz aqui, muitos estudiosos, dicionários bíblicos e comentaristas da Igreja Primitiva entendem a apostasia como uma rebelião ou afastamento da fé e não como uma referência ao arrebatamento. Aliás, não vamos encontrar nenhum dos primeiros pais da Igreja, ninguém, nem dos pais, nem eu creio que, nem até ao século XX, não vais encontrar ninguém a vir com essa ideia estapafúrdia que a palavra apostasia significa arrebatamento. Ninguém, zero. Isso é loucura. Definições de apostasia segundo fontes académicas. A enciclopédia Baker da Bíblia diz assim: apostasia é o afastamento de Deus, evidenciado pelo abandono e repúdio da fé antes processada. Aqui diz The International Standard Bible Encyclopedia. Portanto, a enciclopédia da Bíblia Internacional Padrão. Apostasia significa afastamento, deserção e abandono da fé. Portanto, The Lexham Bible Dictionary. Portanto, o dicionário bíblico, ou dicionário da Bíblia, Lexham. A apostasia refere-se à negação pública de uma crença religiosa previamente sustentada. Aqui, New Bible Dictionary, ou Dictionary, conforme as pronúncias, que há vários tipos também de inglês. Inglês americano, inglês de Inglaterra e de vários outros países. Amém? No grego clássico, a apostasia era um termo técnico para revolta política ou deserção. Na Septuaginta, LXX sempre está associada à rebelião contra Deus. Quando é que foi escrita a Septuaginta? Vamos aqui, para teres uma ideia. A Septuaginta foi a primeira tradução dos originais hebraico, arcaico e grego koiné para o latim, feita por Jerónimo. Amém? Oh, perdão, isso é a Vulgata Latina. Não te quero estar já a confundir, que não é esse o meu objetivo. Não. A Septuaginta foi isso é a Vulgata Latina. Amém? Que é outra coisa. Claramente eu falei coisas verdadeiras, não é? Que a Vulgata Latina é a tradução dos originais hebraico no Antigo Testamento e grego no Novo Testamento para o latim feita por Jerónimo. Isso está correto, mas não é isso aqui. Separa isso, agora faz um corte e manda fora, porque isso não vem ao tema. Mas a Septuaginta é a tradução, é a versão da Bíblia hebraica, ou seja, é a Bíblia hebraica traduzida para o grego koiné. Portanto, a Septuaginta é a versão da Bíblia hebraica traduzida em etapas para o grego koiné. Entre o século III a.C. e o século I a.C. Foi traduzida antes de Cristo, em Alexandria, ou seja, quando Cristo veio. E quando os Evangelhos, depois mais tarde, foram escritos originalmente, crê-se em grego koiné, há quem contraponha que foram escritos em aramaico, mas não vamos estar a entrar nessas discussões agora.
Mas, contudo, o que nós temos, a maioria dos manuscritos estão em grego koiné. Em grego koiné. E o que é que significava? Então diz aqui, então é bem claro. Bem claro. A Septuaginta, desde o século I, foi utilizada, crê-se que os discípulos, os apóstolos de Jesus a utilizaram, e o próprio Jesus, tornou-se a versão clássica da Bíblia para os cristãos de língua grega e foi usada como base para diversas traduções da Bíblia. Não é? Que é a versão dos 70. 70 sábios judeus a traduziram, segundo reza uma tradição. Mas vamos então agora para aqui, que é o que interessa agora. Amém? Portanto, na Septuaginta, a palavra apostasia, portanto, a palavra grega apostasia que eles traduziram de uma palavra com o mesmo sentido em hebraico, sempre está associada a quê? A rebelião contra Deus e não a uma saída física. Olha, eu vou, apostasia, vou partir de casa. Pronto, parti de casa e desertei. Saí de casa, nunca mais voltei a casa. Não, não é isso. Está sempre ligada a uma rebelião contra Deus. Ou seja, uma partida, um afastamento moral. E não algo físico. O uso da apostasia na Bíblia. Amém? Fora... É isso que eu te queria dizer. Amém, meus amados? Fora de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, a palavra apostasia só aparece no Novo Testamento, que é uma palavra grega, em Atos 21, 21. E vamos ler o que é que diz o texto no original. Se significa um afastamento físico ou moral. Atos 21, 21. Atos 21, 21 diz assim... E acerca de ti foram informados de que ensinas todos os judeus que estão entre os gentios a apartarem-se, ou seja, apostatarem de Moisés. Está aqui a palavra apostasia, diz aleluia, remanagashai, dizendo que não devem circuncidar seus filhos nem andar segundo o costume da lei. Então aqui é o que é um afastamento, não é? Moral, um afastamento espiritual e moral, um afastamento religioso, não tem nada a ver com um afastamento físico. Amém? Isto é uma grande evidência. Amém? Glória a Deus. Em Josué, capítulo 22, versículo 22, que é um texto hebraico, foi traduzido, não é? Foi traduzido para o grego koiné, não é? Da seguinte maneira: se foi em rebelião ou em ato de infidelidade contra o amor, contra o Senhor, não nos salves hoje. Rebelião. Ou seja, a palavra que aparece no grego koiné, a palavra na Septuaginta é apostasia. Se foi em apostasia ou em ato de infidelidade contra o Senhor, não nos salves hoje. Significando o quê? Rebelião. Jeremias, capítulo 2, versículo 19. As tuas apostasias te repreenderão. Sabe, pois, e vê que o mal é amargo deixar-se ao Senhor teu Deus. Não tem nada a ver aqui com um afastamento físico, mas com um afastamento físico de um lugar para o outro, mas sim com um afastamento moral e espiritual, religioso. Como a igreja primitiva entendia ou ouvia a palavra apostasia? João Crisóstomo, isto é João Crisóstomo, Paulo fala do anticristo e revela grandes mistérios. O que é a apostasia? Ponto de interrogação. Ele chama de apostasia. Logo, ele a destruirá muitos e os fará cair. Então a apostasia é uma queda na fé provocada pelo próprio anticristo. Amém? Cirilo de Jerusalém. Homens têm caído da verdadeira fé. Aqui está a apostasia. E a vinda do inimigo deve ser esperada em seguida. Ou seja, a igreja primitiva queria que os verdadeiros cristãos, muitos deles, iriam se desviar nos últimos dias. Havia um desvio da fé global. E logo a seguir o inimigo viria. Não é? Logo a seguir o inimigo viria, porque este aqui creio que a ordem dos eventos seria primeiro a apostasia e depois disso a vinda do anticristo. Eu já creio diferente. Eu creio que ambas as coisas é ao mesmo tempo, são paralelas. São cumulativas. A apostasia junto com a manifestação do homem pecado, ou a manifestação do homem pecado junto com a apostasia, porque no original grego a forma gramatical do texto não indica ordem de eventos. Portanto, a apostasia e a manifestação do homem do pecado são duas coisas que acontecem, que têm que acontecer cumulativamente. Uma coisa mais a outra. Ali não indica ordem de eventos. E ambas essas duas coisas é que vêm antes da vinda de Jesus para a nossa reunião com Ele, para o arrebatamento. Basílio o Grande disse assim: a apostasia entra e o iníquo ou o ímpio será revelado, o filho da perdição. Aleluia. Então, glória a Deus. Quem querer diga glória. No primeiro século a palavra apostasia era usada exclusivamente em um sentido negativo, referindo-se ao abandono da fé.
A Bíblia prediz a apostasia dos últimos dias. Mateus 24, 9 a 13. Então eles os entregarão para serem perseguidos e mortos. Não, literalmente, os entregarão para a tribulação e vos matarão. E sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos, aleluia, o amor de muitos esfriará. Não, e muitos abandonarão a fé, trairão e odiarão uns aos outros. Está bem claro. Mas vamos aqui para Mateus 24, aqui, que eu gosto de ler aqui na minha versão aqui da Corrigida Fiel. Para ver, e também ver o mais importante é o original. O mais importante do que isso é ver nos originais. Mateus 24. Amém. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo, não ficará aqui pedra sobre a pedra que não seja derrubada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se ele os seus discípulos, em particular, em separado, dizendo: diz-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. E ele disse, e Jesus respondeu e disse-lhes: acautelai-vos, ninguém vos engana. Ou seja, ele não disse que a vinda dele para arrebatar a igreja seria iminente. Ele disse: acautelai-vos, ninguém vos engana. Porque viram muitos em meu nome dizendo: eu sou o Cristo. Então, entre eles virá o anticristo. E enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é necessário que tudo isto aconteça, mas ainda não é o fim. Porque quando se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes, peste e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados. Literalmente para a tribulação. Aleluia. Telipsis. Vos hão de entregar para a tribulação. Aleluia. Aleluia. E vos matarão. E sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados. Então muitos vão o quê? Vão abandonar a fé, escandalizados. Aleluia. Vão tropeçar na fé, vão cair, tropeçar e cair. Vão se ofender, ficar ofendidos, escandalizados com o cristianismo, vão sair. E trair-se uns aos outros e uns aos outros se odiarão. Marcos 13 acrescenta que os pais entregarão os seus filhos à morte e os filhos os pais. Quer dizer, por causa do que vai acontecer nesses dias, não é? Vai haver uma marca obrigatória, a marca da besta, na mão ou na testa, e quem não a receber não vai poder comprar nem vender, por causa da adoração obrigatória à besta e à sua imagem. Muitas vezes, olha, aqueles ali ainda não receberam o chip, aqueles ali são cristãos, então tem gente da própria, cristãos, não é? Até dentro da igreja, que vão trair uns aos outros, quanto mais até familiares vão entregar uns aos outros. Amém? Aleluia. Nesse tempo muitos serão escandalizados. Por isso é que Jesus perguntou: achará porventura o Filho do Homem fé na terra quando voltar? Aleluia. Porque ele já sabia que seria tempo de grande apostasia. E surgirão falsos profetas, enganarão muitos, e por se multiplicar a iniquidade, do amor de muitos esfriará. Então a pessoa que esfria o amor, já não tem amor, tem o quê? Tem ódio no coração, tem rancor, ressentimento, mágoa, desejo de vingança, se tornou uma pessoa seca, sem o amor de Cristo para a salvação de terceiros. É o que vai acontecer. Mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. Então, bem claro aqui esta passagem, também o contexto revela que vai haver uma grande apostasia nos últimos tempos. 1 Timóteo 4,2: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. Aqui não é a palavra apostasia, mas a apisteme ou afisteme, que é um verbo, que é a raiz. Então se desviarão alguns da fé. O que é aqui apostasia? É uma saída, uma partida? Não. É um desvio da fé, uma rebelião. Dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demónios. 1 de Timóteo 4, 1 e 2. Romanos 11, 18 ao 22. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, tampouco poupará a você. Portanto, veja a bondade e a severidade de Deus. A severidade para com os que caíram, mas a bondade para com você, se permanecer nessa bondade. Do contrário, você também será cortado. Conclusão: a tentativa de redefinir a apostasia como arrebatamento contradiz completamente as Escrituras. Os dicionários bíblicos, a teologia da Igreja primitiva e o contexto histórico da palavra. A falsa interpretação pode ser perigosa, pois faz com que os cristãos ignorem o real aviso de Paulo sobre uma grande rebelião da fé antes da manifestação do Anticristo. Devemos estar atentos e preparados, permanecendo firmes na verdade bíblica. Amém? Então até que o Senhor falou, provei aqui com vários textos que realmente amém? Provei aqui com vários textos que realmente a apostasia
Está aqui as referências, não é? As fontes académicas, a Enciclopédia Baker, a Enciclopédia Internacional Padrão da Bíblia, não é? O Dicionário Lexan e também na Septuaginta. Estão aqui as referências, glória a Deus, está aqui. Atos capítulo 21, versículo 21, Josué 22, 22, na versão Septuaginta, Jeremias 29, aliás 2, 19. E estão aqui também citações de alguns dos primeiros pais da igreja, de João Crisóstomo, Cirilo e Basílio. Amém? Então, contra factos não há argumentos. Amém? Jesus já tinha profetizado. Jesus já tinha profetizado, glória a Deus, em Lucas, creio que no capítulo 18, olha aí, digo-vos, amém? E diz assim, o 7, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e de noite, ainda que tardio para com eles, digo-vos que depressa se lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, ou seja, quando Jesus vier para arrebatar a igreja, porventura achará fé na terra? Porque ele já sabia. Porque Jesus já havia dito noutra passagem, o amor de muitos esfriará por se multiplicar a iniquidade. Muitos serão escandalizados. Então a maioria dos cristãos vão se escandalizar, vão se desviar da fé nos últimos dias, antes que ele venha e arrebate os seus filhos desde os 4 ventos, das extremidades da terra até à extremidade do céu. O arrebatamento é imediatamente depois da tribulação daqueles dias. Então, tenho dito, até que o Senhor falou, e mais uma vez te digo, se a palavra apostasia fosse traduzida por arrebatamento, então a vinda de Jesus e o arrebatamento não poderia acontecer sem que antes viesse o arrebatamento. Ou seja, o arrebatamento não poderia acontecer antes do arrebatamento, o que seria uma coisa sem sentido algum. Seria uma conversa de tolos, de loucos, de malucos. O raciocínio circular que é característico de pessoas que têm perturbações mentais. Ou perturbação mental, uma confusão e caos doutrinal. No populismo ou no popular, na linguagem popular dizemos, ela ou ele não diz coisa com coisa, bate mal da cabeça, está choné, está maluco, está tolo, é bobo. Ele é lé da cuca. Amém? Então isto é completamente de loucos. Ou seja, isto até é algo maligno, porque a pessoa, especialmente esses eruditos que defendem esta tese, deram lugar a Satanás. Digo sem medo de errar, deram lugar ao diabo nesta área. A um demónio, a um espírito, não é, do engano. Não é? Estão fazendo de uma forma maliciosa. Porque ao querer dar o sentido de arrebatamento à palavra apostasia em 2 Tessalonicenses 2.3, sabendo que não há hipótese alguma de ser texto dentro do contexto, porque a Bíblia se interpreta pela Bíblia. E dentro do contexto do texto de 2 Tessalonicenses 2.13, em Atos capítulo 21 diz apartarem-se da lei de Moisés. Não fala de um afastamento físico, de uma remoção física, mas sim de um afastamento moral e espiritual. Não é? Então eles estão até... Isto é uma perversidade e uma distorção. É querer inserir o seu conceito, que eles são pré-tribulacionistas, querer inserir o seu conceito, o seu preconceito dentro da Bíblia. Eles estão fazendo uma exegese, estão inserindo as suas ideias dentro do texto e não uma exegese. Não estão extraindo do texto aquilo que ele realmente nos quer falar. Como eu tenho dito, até mesmo Lee Brainerd, né? Lee Brainerd, que é um acérrimo defensor, glória a Deus, está aqui, Lee Brainerd, meu irmão, Lee Brainerd é pré-tribulacionista, ferrenho, é como se seja é um homem muito fervoroso dentro do pré-tribulacionismo. Ele mesmo admitiu que não existe nenhuma evidência que estas alegações, não é que são 4, não é que as alegações aqui, que apostas em São 2.3, que os pais da igreja e demais documentos seculares demonstravam um arrebatamento, uma remoção física de pessoas, não. Ele provou neste livro, não é? Se tu quiseres adquirir, tem 315 páginas, não é? Neste volume, Lee Brainerd apresenta uma montanha de cuidadosamente analisadas evidências cuidadosamente analisadas, vindas do grego koiné, do período do koiné, vindas de citações dos pais da igreja e de antigas versões bíblicas, como por exemplo a Septuaginta, que gritam enfaticamente não às 4
questões, não é? Às 4 perguntas, ou 4 alegações. Então é complicado estar a defender o indefensável, amém? Então envia isto para qualquer teólogo que esteja aí na plataforma a ensinar que o arrebatamento, que a palavra apostasia significa arrebatamento, então vamos ser arrebatados antes do arrebatamento, que seria uma loucura, para ver se ele se converte, se toma vergonha na cara, juízo e se converte. Porque isso é heresia, meu irmão. Até mesmo, não é? Vários amigos que eu tenho pré-tribulacionistas jamais iriam afirmar que a palavra apostasia significa arrebatamento. Amém? Temos falado. Amém? Até que o Senhor falou. Que Deus em Cristo vos abençoe.